Graças a Deus. Queridos, vamos ler um texto bíblico, vamos meditar alguns minutinhos. O Espírito Santo está no tempo, está operando, está falando. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo, segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Vamos ler o versículo de número 16 e depois vamos lá para Mateus 9 e 36. Apenas pensar esses dois versículos para o tema que nós queremos compartilhar com a igreja. Segundo o livro das Crônicas, 18 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse ele: via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Vamos ler ainda versículo 36 de Mateus 9. Mateus capítulo 9, versículo 36. Diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Você já parou para pensar como existem ao nosso redor ovelhas que não têm pastor? Como vivem essas ovelhas, ou sobrevivem? Para que direção elas estão indo? Provavelmente é caminho do inferno. E às vezes até no nosso meio. O motivo de não terem pastor, não vamos aprofundar nesse mérito. Às vezes é falta do próprio pastor, às vezes é falta da própria ovelha, circunstâncias da vida. Mas eu quero citar algumas características do que significa uma ovelha não ter o seu apacentador, não ter a figura do seu pastor, ou não reconhecer um líder como o seu pastor, não submeter-se à direção de Cristo, o sumo pastor da igreja, o qual todos nós estamos sobre a sua orientação, e em qualquer momento que tentarmos dar qualquer passo em falso, ele pode nos demover e usar outro no lugar. Todos nos submetemos ao sumo pastor, mas há pessoas ao nosso redor que não estão sobre esta orientação, sobre esta autoridade. E o que significa para estas pessoas? Ao nosso redor existem muitas pessoas sedentas que precisam de uma orientação, e eu e você podemos ser canal de bênção para a vida delas, orientando a se apresentarem ao sumo pastor e então terem a paz no coração. Se você ler o Salmo de número 23, cada um dos versículos fala de uma característica do que significa uma ovelha ter o pastor como completude na sua vida. Ficar para um outro momento nós aprofundarmos um pouquinho, mas hoje vamos pensar o que significa para a ovelha não ter o seu apacentador. Aproximadamente 10 anos atrás eu li um livro chamado A Arte de Apacentar, de Doug Howard Mills, muito bom, que fala essas características. Então esses pontos aqui eu pincei deste livro, voltei às anotações e pincei deste livro, 7 características pelo menos. Vamos ver se vai dar para nós citarmos todas. Citamos 2 versículos aqui. O primeiro, quando o profeta fala que Israel estava disperso como ovelhas que não têm pastor. O segundo, quando as multidões são vistas e o Senhor tem grande compaixão, porque elas andavam desgarradas, elas estavam como ovelhas que não têm pastor. Esses 2 versículos já trazem características de uma ovelha que não tem pastor. Uma ovelha que não tem pastor, ela tem ausência de objetivo, está errante, está perdida, está desgarrada, ou está, como disse lá no livro das Crônicas, dispersos pelos montes, sem um Senhor. Como nós vemos pessoas neste mundo hoje que estão perdidas totalmente,
procuram um ser superior para adorarem, mas não encontram. Procuram uma solução para os seus problemas, mas não encontram, porque elas não têm um norte, elas não têm um objetivo. As pessoas ficam sem objetivo, sem direção, quando não há um direcionamento, quando não há um apacentador para levá-las e trazê-las. Quando Moisés estava para ser tomado pelo Senhor, morrer, e então o Senhor guardou o seu corpo, mas quando Moisés estava para morrer, foi falado que Deus falou para Moisés que precisava alguém especial, e o próprio Moisés fala algumas características, lá em Números 27:15 diz assim, então falou Moisés ao Senhor dizendo, ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, que entre diante deles, que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação não seja como ovelhas que não têm pastor. Essa metáfora, essa comparação com as ovelhas do rebanho, que combina tão perfeitamente com o contexto da igreja, o Senhor usa desde a época de Israel, indo em direção à terra prometida. Então traz muito ensinamento para nós. Quando precisa um líder para Israel, Moisés está para encerrar o seu ministério. Quem será a pessoa que saiba sair, que saiba entrar, que tem essas características de posicionamento? Depois, alguém que os faça sair e os faça entrar, ou seja, que tenha uma liderança, consiga conduzir o povo de Israel, que o próprio Deus disse que era povo de dura cerviz, não era fácil lidar com eles. Alguém que fizesse que a congregação tivesse um direcionamento e não ficassem como as ovelhas desgarradas, ovelhas que não têm objetivo, que não têm um direcionamento, que não têm um norte, não têm foco. Vocês sabem que nós estamos vivendo a época da ansiedade, todos vemos pessoas ansiosas e todos nós também estamos sendo envolvidos nesta ansiedade, que temos dificuldade de foco, e há características de fisiológicas, né? TDAH, falta de atenção, mas de modo geral, mesmo quem não tem essas questões, também está tendo ansiedade, crises de foco, não consegue ter um direcionamento. Quem dirá nas coisas do céu? Se nós pensássemos aqui, quantos de nós já colocamos objetivos espirituais, ou objetivos de ganhar almas, e não conseguimos cumprir? Eu seria o primeiro a me envergonhar. No início do ano, colocar na meta, e chegar na metade do ano, já passamos, não alcançamos. Precisamos então um objetivo, quando Deus direciona, através da voz de um apacentador, que a igreja é dirigida por esses dons ministeriais, dar o direcionamento. Alguns sem este foco começam a objetivar as coisas materiais, às vezes até mesmo dentro dos nossos arraiais, não buscam mais as coisas do alto, mas querem subjugar tanto os dons quanto os talentos e aptidões naturais para os dons, para as coisas dessa terra. Colocam tudo sobre esta perspectiva humana, de fama, de poder, de riqueza, de conforto. Ou seja, é uma ovelhinha parada no pasto, sem direção, correndo provavelmente para o despenhadeiro. E quando chega a noite, quando chega a doença, quando chega o predador, ela está totalmente perdida. O inimigo das nossas almas está em derredor, tentando tragar esses que estão afastados. O número de pessoas que entram às igrejas e se convertem é muito grande, graças a Deus, mas há uma grande porta de saída, de pessoas que são ovelhas desgarradas, e eu e você precisamos buscá-los para o redil novamente, porque estão sem objetivo. Então, primeira característica de uma ovelha que não tem pastor é a ausência de objetivo. Ela está envolvida no dia a dia do mundo, sem ter uma perspectiva de direção. Era esse tipo de líder que Israel precisava na ausência de Moisés. Segundo ponto é que as pessoas ficam divididas e sem família quando não há um apacentador. Ou seja, a divisão, não há uma cooperação.
Nós não fazemos a obra sozinhos. Você já entendeu isso? Todos nós já entendemos isso. A gente não faz a obra sozinho. No Congresso de Missão foi citado pelo menos 2 ou 3 vezes essa frase, que nós precisamos trabalhar todos juntos. É assim que o Senhor trabalha, através de todo o corpo, unidos, trabalhando. Mas quando não há um apacentador, quando não há uma submissão ao sumo pastor, existem as divisões. 1 Reis 22:17 diz assim: então ele disse: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Texto parecido com o de Crônicas que nós lemos. Estavam dispersos, cada um para um lado, cada um puxando para uma direção, não sabiam como agir, precisava alguém que desse a voz de comando. Quando o profeta Ageu é usado por Deus para conclamar o povo a construírem o templo, eles haviam ido para Jerusalém para realizar aquela tarefa. Isso quando houve a primeira leva, chegaram lá, colocaram a pedra fundamental e pararam de construir o templo, começaram a focar nas suas próprias casas. O Senhor levanta Ageu com uma palavra dura para eles, e aí na sequência da profecia de Ageu, o texto diz assim: suscitou o Senhor o espírito de Josué, filho de Josadaque, e o segundo que era descendente do sumo sacerdote, esqueci os 2 nomes ali. Os 2 personagens, liderança civil da época e liderança eclesiástica da época, ou seja, aqueles que dariam a voz de comando para que eles prosseguissem naquela caminhada, naquela jornada. Então o Senhor usa a voz desses líderes para dar o direcionamento, para dar a voz de comando. Quando as naus, na época de Paulo, estavam navegando, havia um homem que dava o grito para eles puxarem o remo, para andarem todos alinhados. Quando Israel saía para a guerra, a palavra usa o termo que eles eram como um só homem, como uma ponta de uma lança. Quando a igreja tem esta liderança do sumo pastor, não há divisão, e anda em unidade, e a bênção sobre um alegra a todos. Hoje nós glorificamos a Deus em ver como o Senhor tem abençoado nosso campo, em Joinville. De vez em quando vemos alguém testemunhando de como tem sido bom, como o Senhor tem derramado as suas bênçãos, e nós nos alegramos, porque a bênção está sendo derramada sobre toda a cidade, e nós nos submetemos humildemente à voz dEle, para que não haja divisões, para que não haja qualquer coisa que desagrade ao Senhor. Então, quando acontece de não ter um apacentador, elas ficam divididas, até mesmo sem famílias. Uma corre, uma descansa, uma vai buscar água, a outra vai buscar pasto, uma corre do lobo, a outra vai em direção para fora do seu limite. O rebanho fica disperso, e essa inclusive é uma das estratégias do lobo: separar, deixar esta ovelhinha longe do aprisco, para então tragá-la. Cuidemos, estejamos atentos dos nossos irmãos que começam às vezes a se afastar. O inimigo tenta feri-los para enganá-los, mas que eles possam voltar ao aprisco e estar sob a liderança do sumo pastor, e ter comunhão com os líderes da igreja que estão a este serviço, pela graça de Deus. Unido com o rebanho, unido com o líder, com o pastor, sem dar cabeçadas, sem querer sobrepor-se na base da força, sem seguir o exemplo do carneiro, mas do cordeiro, da ovelha. Terceiro ponto: ovelhas que não têm sobre si um apacentador passam por situações de doença e fraqueza. Vou citar o versículo de Ezequiel 34, versículos 4 a 6, diz assim: as fracas não fortalecestes, e as doentes não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro.
As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, e nem quem as buscasse. Como existem mercenários por aí, que a fraqueza da ovelha é vista como motivo para tirá-la. A doença não é tratada e não é curada. O Senhor estava corrigindo através de Ezequiel e falando que as ovelhas passam pelas fraquezas, passam pelas doenças, mas quando tem o sumo pastor, alguém direcionado por ele para dar o tratamento, para dar a cura, para cuidar e andar junto, em muitas situações carregar no colo até que esteja em posição de caminhar sozinho, até que esteja longe do perigo. Essas ovelhas que recebem o cuidado do pastor, do Senhor. Pessoas ficam adoentadas e enfraquecidas sem um apacentador, sem se submeter ao sumo pastor. Não recebe da alimentação que é provida, não recebe do remédio para sarar a ferida. Mesmo os remédios que nem sempre são doces, não são recebidos. Como nós vemos por aí, muitos tipos de ofertas de alimentação, que às vezes não são saudáveis. E às vezes o remedinho, a gente sabe pelas crianças, né? Dá um remedinho que é amarguinho, ele não quer tomar. E mesmo quando a gente cresce e se torna mais adulto, quando é amarguinho, o puxãozinho de orelha, a gente não quer obedecer. Vira as costas e diz: esse pastor não sabe de nada, eu vou fazer conforme a minha cabeça. Acontece muito, fraqueza, doença. Como nós somos, às vezes, não queremos ouvir a orientação do Senhor, e o Senhor fala de diversas formas, de diversas maneiras, usa o líder, usa um profeta, usa um sonho, usa a sua palavra, e nós vamos enfraquecendo e adoecendo. Que Deus nos guarde, que nós estejamos saudáveis, viçosos e frutificando para o seu reino, porque aqui há pastor, o sumo pastor é dono desta obra, e todos nós estamos sobre este rebanho, sobre esta supervisão. Veja que eu não falo somente daqui para lá, mas também nos incluímos aqui. Quantos que já estão numa titulação, numa posição de liderança, mas que não reconhecem um outro líder sobre a sua cabeça e começam a dar cabeçadas, enfraquece, adoece e se afastam do rebanho. Independente da posição que possa se considerar estar, precisamos todos nos humilhar perante o sumo pastor, para que ele nos dê saúde, para que ele trate todas as feridas, para que ele nos unja e nos dê saúde espiritual. Então as ovelhas que não têm apacentador, elas não têm objetivo, ficam perdidas, elas se dividem, se dispersam, não têm unidade, elas passam por fraqueza e adoecem, elas têm, os seus problemas não são solucionados. Zacarias 10:2 diz assim, porque os ídolos têm falado vaidade, os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos, e com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Problemas não são solucionados quando não há um apacentador. Ele procura se alimentar no YouTube, nas coisas da vida, ídolos que falam vaidade, adivinhos que veem mentira, sonhos falsos que são contados, consolos de vaidade, seguem o caminho e são enganados. Seus problemas não são solucionados. É prometido muitas coisas, é entregue nada. Precisamos estar atentos ao genuíno evangelho, que aqui nós não pregamos tantas bênçãos financeiras, mas pregamos que Jesus salva, cura, batiza, e breve vem para nos levar para a glória. O evangelho genuíno. Nem todas as riquezas da terra nos serão entregues, valores monetários, ouro, mas no céu temos uma coroa, no céu temos a cidade celestial. Vigie com tantas propostas, com tantas enganações que existem ao redor. Como acontece
De vez em quando alguém comenta: pastor, tive que visitar fulano porque chamaram ele para ir lá e ser apóstolo já. Vem cá que eu vou te dar um carguinho, uma função. Vigie, você é servo de Deus, fica na posição que Deus colocou, porque os problemas, ao invés de serem solucionados, eles aumentam. Eu anotei alguns exemplos aqui, especificamente da ovelha. Quando a ovelha está presa, enrolada na cerca, quando ela se bate e não consegue resolver o problema sozinho, quando ela tomba e fica de pernas para cima, interessante, não consegue se levantar, parece tão fácil, não consegue. Quando a lã está enroscada num toco, não consegue ir para frente. Existem várias situações de problemas que, da nossa perspectiva, em relação à ovelha, parecem fáceis, mas para ela, são as crises que ela está vivendo. Cada um de nós temos as nossas respectivas crises, que da perspectiva de alguém parecer algo tão simples, mas ele está vivendo. Precisa o apacentador para ir lá ajudar, colocar de pé, para ir lá e tratar, para ir lá e tirar aquele peso extra do pelo, da lã. Precisamos apresentar o problema a Deus, mas também ter a confiança nos homens escolhidos, nos líderes, para nos darem o aconselhamento e direcionamento. Às vezes não tem uma resposta imediata, precisa uma oração junto, uma campanha, uma consagração, para então dar um direcionamento, mas virá a resposta do alto, virá a ajuda do Senhor, para que o problema seja solucionado, para que não adoeça e morra. O texto da ceia fala que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque não foi tratado, a doença foi expandindo até que morre, adormece. Quinto ponto, a destruição dos jovens. Zacarias 13:7 diz assim: ó espada, desperta-te contra o pastor, contra o homem que é o companheiro, diz o Senhor, fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. O inimigo tem mirado, seu alvo tem sido crianças, adolescentes e jovens, os pequenos, os que parecem mais fáceis de serem tragados. Quando não há um apacentador, a destruição entre os pequeninos e jovens ficam afetados pela ausência do apacentador. Ele não sabe ainda buscar o alimento por si próprio, ele não sabe ainda se defender sozinho, ele está à mercê, e o lobo, o inimigo, mira nestes. Como nós precisamos cuidar e vigiar. Aqui nosso pastor tem falado várias vezes para vigiarmos o que comentamos em casa, a respeito dos amigos, não falar mal, a respeito da liderança, não murmurar, porque os pequeninos, quando a gente está falando e dando sermão, eles não ouvem, mas quando a gente está conversando, eles escutam tudo. Chega um adulto fazer uma visita na sua casa, vai lá para a sala conversar, e acha que a criança não ouviu nada, escuta tudo. E às vezes está falando mal, pode ir lá no coraçãozinho dele e causar uma revolta, um afastamento. Cuidado, vigie, para que os pequeninos, o inimigo não possa alcançar os seus corações e afastá-los da presença do apacentador, criar aquela revolta, aquela contrariedade. Os pequenos sofrem mais, o inimigo tem mirado e tentado atacar, mas graças a Deus que nós temos aqui um grande e excelente trabalho, pais comprometidos, inclusive eu parabenizo os pais. Cada vez que a gente vê ali o discipulado infantil está cheio, chega na ceia que eles vêm cantar aqui na frente, cheio, os pequeninos estão sendo levados à presença de Deus, e eu incentivo que você faça cultos domésticos, conte a história da Bíblia, e ajude para que esses pequeninhos não sejam desgarrados, para que eles tenham uma referência de liderança, de pastoreio. Às vezes vem alguns aqui no púlpito cumprimentar a gente, às vezes a gente está olhando para o outro lado, agarra um na perna, glória a Deus, que Deus abençoe, tem uma boa visão sobre o líder, o pastor. Quando aquele profeta morreu e a mulher foi até Eliseu, é sinal de que ele dava bom testemunho em casa. Ela disse: olha, teu servo morreu, tu sabe quem ele era, eu vim aqui para você me ajudar.
ela tinha uma boa referência de líder, o profeta Eliseu. Como é bom quando há essa boa referência. Sexto ponto, quando não há um apacentador, as necessidades das pessoas não são atendidas, há falta e escassez. Salmos 23:1, sabemos de cor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O inverso também é verdade. Se o Senhor não for meu pastor, começa a faltar. Começa a faltar alegria, começa a faltar até a prosperidade do dia a dia, começa a faltar tudo. Quando nós não temos o Senhor como sumo pastor, não obedecemos ou não seguimos a sua orientação, começa a haver falta e escassez, não há bênção. Isso pode envolver várias áreas da vida, também pode ser bênção financeira, situações que começam a faltar. Vamos analisar a nossa vida, como está, o que está faltando? Será que está faltando a alegria? Será que está faltando, a consciência está acusando alguma coisa? Vamos aos pés do sumo pastor, pedir: Senhor, me concede a completude, estar satisfeito em Cristo. Não é estar cheio de riqueza, estar cheio de conforto, é a alma preenchida com o gozo que excede o entendimento. Por isso que às vezes o crente ele está passando uma situação que é difícil, mas ele está aqui na igreja adorando, glorificando, cantando, derramando lágrimas de alegria, se alegrando na presença do Senhor, porque ele tem um sumo pastor sobre a sua vida e nada lhe falta. As coisas da vida a gente vai lutando, Deus dá saúde, vai andando, mas o coração está completo, não há falta, não há escassez, há abundância, e o Senhor tem muito mais para conceder. Precisamos mergulhar, nos aprofundar nos seus rios. Também não há falta de espiritualidade. Quando estamos passando por um momento que parece que está longe, a unção está mirradinha, o céu está de bronze, a oração não sobe, não haverá falta nem disso. Quando o Senhor está no centro e nós conseguimos ouvir a sua voz, não falta nada, temos tudo, estamos satisfeitos com Cristo, é completa a sua abrangência, o seu amor para conosco. E o sétimo ponto, desvio de rota. Quando não somos conduzidos pelo pastor, saímos fora da rota. Salmo 77:20, diz assim, ó: Tu o conduziste, ou seja, guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e Arão. Todos nós precisamos de direção para permanecer no curso de direcionamento ao céu. Isso inclui prosperidade e bênção nas nossas vidas. Ovelhas recebem direção para as vidas através do apacentador. Está em dúvida, uma direção a tomar? Vamos orar, vamos nos aconselhar com alguém mais experiente, vamos pedir um direcionamento para não desviar a rota. Eu lembro desde a adolescência quanto medo eu tinha de tomar uma decisão em falso. E eu dizia: Senhor, eu não quero sair do centro da tua vontade. E aquela indecisão, às vezes, para tomar uma direção, e eu orava: Senhor, não deixa eu errar. Ia pedir conselho para o meu pastor, o meu líder. O Senhor dar direcionamento, a rota correta, porque a nossa rota é rumo aos céus. Que nós não erremos nenhum passo, sejamos guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. Você sente esta condução na sua vida? Ou parece que está perdido, alheio? Se você observar hoje pessoas ao seu redor, eles estão às vezes até trabalhando muito, se esforçando muito, mas quando você senta para conversar, eles não sabem o objetivo da sua vida, no final das contas. Eles não sabem o seu propósito de vida, e querem descobrir, querem saber o que o Senhor quer para a vida deles, ou o que haverá no futuro. Quando nós estamos sendo dirigidos pelo Senhor, nós seguimos na rota correta, sem desvios, em direção ao céu. É para lá que nós estamos indo. Salmos 80, verso 1 diz assim, ó: Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. É o Senhor que nos guia. Há uma infinidade de outras vozes que tentam desvirtuar. Não sei se vocês já participaram de alguma gincana. Eu participava muito quando jovem, em que a gente colocava uma venda nos olhos de alguém e ele precisava chegar a um objetivo. E aí ficava alguém da equipe dizendo: vem, direita, vem em frente, 2 passos, 3 passos.
e a equipe contrária ficava falando outras coisas. Volta, vai para o outro lado e tal. Aquele que conseguia identificar a voz do seu companheiro, ele chegava ao fim da prova. Agora aquele que não conseguia, ele parava lá fora, lá longe, voltava às vezes para trás. Precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Será que Deus está falando através desta palavra? Será que Ele está falando nos momentos que eu estou lendo a Bíblia em casa? Às vezes precisa um período extenso, insistindo em oração, não é num 15 minutinhos não, às vezes é madrugada adentro, às vezes é de cansar os joelhos, às vezes é de vir o cochilo e ter que levantar para caminhar, até que você ouça a voz do Espírito Santo e seja conduzido para o porto seguro. Aí você tem a calma e a tranquilidade da ovelha que tem um pastor lhe direcionando. Às vezes no aconselhamento, fica um tempo conversando, até que Deus dá aquela direção e as coisas funcionam. Porque como seres humanos, qualquer ferramental que possamos usar da psicologia, da sabedoria, das artimanhas humanas, não vai adiantar. Vai ser um paliativo por um pouco de tempo, mas quando o Senhor dá a direção, e eu me alegro em ver isso frequentemente entre os nossos líderes, entre os nossos obreiros, eu ouço os testemunhos e vejo como Deus é bom. Confesso às vezes até que eu penso, meu Deus, essa pessoa nem teria a capacidade de cunhar esta resposta, foi Deus que agiu ali. Às vezes numa reunião entroncada, a gente vê que do alto vem algo que organiza tudo, que estava tudo emaranhado. Deus continua sendo o sumo pastor, para que nós continuemos na rota que leva para o céu. Para permanecermos no caminho correto, precisamos direcionamento, precisamos de um pastor que nos dirija e nos direcione. Conta o relato, esse está registrado no livro do Doug Howard Mills, conta o relato de um pastor que quando levava as ovelhas para os pastos verdejantes, algumas estavam um pouco mais distantes e se desviavam da rota. Talvez na mente delas, na cabecinha delas, elas achavam que poderiam encontrar um pasto melhor. Outras achavam que poderiam achar uma água mais que saciaria mais. Muitas delas acabavam comendo pasto ruim. Algumas estavam se alimentando nas poças, que até poderiam pegar vermes e doenças, e outras poderiam cair no despenhadeiro. Precisamos estar atentos ao sumo pastor. Vamos ficar em pé para nós orarmos, queridos. Eu quero orar junto com você, por todos nós. Talvez se você está nesta noite, sentindo-se meio sem objetivo, perspectiva de futuro, pastor, estou numa fase da vida que eu não sei qual será o meu futuro, não sei o que Deus quer para mim, não sei qual é o meu objetivo de vida. Eu quero orar junto com você, para que Deus lhe dê uma palavra de direcionamento, e nos procure depois. Queremos estar junto contigo em oração, e talvez através de um dos líderes o Senhor pode dar uma palavra de direcionamento, mas às vezes pelo testemunho interior. Se você está observando que está começando a sentir dividido, parece que o inimigo lançou uma raiz de amargura, um rancorzinho, parece que algo que você nem prestava atenção agora te afeta. Aquela passada do irmão sem lhe cumprimentar, que era normal, agora parece que está de marcação comigo. Nunca pensei nisso, agora o inimigo está tentando causar uma divisãozinha. Vamos orar juntos para o Senhor purificar isso, purificar e termos boa visão a respeito de todos os que estão ao nosso redor. Talvez você se sente fraco, está passando por um período de fraqueza espiritual, ou está doente mesmo. A serpente picou, você está ferido. Nós queremos orar para que você seja curado, e no próximo sábado possa participar na ceia, em comunhão, sarado completamente, renovado com o poder do Espírito Santo. Vamos orar por esse propósito também. Vamos orar intercedendo pelos jovens. Pais estão atentos a como o inimigo tem lançado ataques contra crianças, adolescentes e jovens. Nós vimos ali que os jovens são os primeiros focos do ataque do maligno. Vamos orar para que Deus blinde, proteja, e que eles tenham alguém para conversar,
às vezes guardam muitas coisas, tem medo do pai, não vê uma confiança no pastor, colocam um líder como alguém que poderia punir ou não iria abraçar e se afastam. Vamos orar pelos jovens e crianças também. Se você está vendo que falta algo, vamos orar para que Deus venha trazer esta completude no coração, porque quando nós começamos a ser cheios das coisas do mundo, sempre falta. Nós vamos sendo invadidos com uma insatisfação e nada está bom, e não está bom, e compra o carro novo, não adianta, e a casa boa não adianta, e parece que o matrimônio não é suficiente, e o salário que eu ganho não é bom, e essa igreja não está boa, e aquela insatisfação começa a invadir o coração. Para tudo, que o Senhor dê a satisfação completa. Não vai cercear o teu objetivo de continuar melhorando, mas vai trazer aquela alegria de ter a paz ao acordar pela manhã, a gratidão por tudo que o Senhor fez. Vamos orar juntos por esse propósito. E sobre a direção, se alguém está numa direção errada, mudança de rota nesta noite, vamos orar juntos. Vamos orar pelos nossos pastores. Como nós precisamos que Deus conduza a vida dos pastores, dos líderes, e que levante novos pastores. Temos muitos que estão com esta chamada, esperando o Senhor dar a direção, a porta aberta, e que aqueles que já estão trabalhando continuem sempre alinhados. Alguém que está à frente, se ele estiver desalinhado, ele pode dar um bom prejuízo, mas o Senhor vai guardar. Vamos orar juntos, vamos orar nesta noite. Se você quiser chegar à frente enquanto o pastor Éder ministra, para nós orarmos todos juntos, tem liberdade. Guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor, é sua mão que adore. Dirige-nos, Senhor, queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Sobre a cruz, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a minho teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Senhor, na tua presença estamos nesta noite. Queremos ouvir a tua voz audível acima de todas as outras vozes. Tu és o nosso sumo pastor e nós humildemente queremos, Senhor, seguir o teu conselho, a tua direção. Olha para cada um de nós, sonda-nos, conhece-nos, vê se há algum caminho errado, dirige-nos pelo caminho eterno. Que não venhamos, Senhor, ser enganados pelo inimigo com seus pratos apetitosos, mas possamos estar sempre bem alinhados com a tua vontade, estar no centro da tua perfeita vontade, caminhando rumo aos céus. Também intercedemos pelos pastores, homens valorosos que têm abdicado das suas carreiras profissionais para dedicarem a esta obra. Venha dar saúde, Senhor, venha dar calma, venha dar graça, direcionamento, que o inimigo não os engane, que as setas do inimigo não alcancem o seu coração, a sua mente, que as diversas afrontas
contas do inferno não venham derrubar ou tragar qualquer um deles, de nós. Possamos estar sempre cheios da tua unção, da autoridade, Senhor, para que possamos abençoar as vidas, para que possamos, Senhor, fazer a tua vontade enquanto é tempo, e no céu encontrarmos com todos os irmãos, que nada nos roube, que nada nos faça perder essa esperança. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, pela tua igreja santa, lavada, remida por teu sangue. Nós te agradecemos. Amém.